Foi? Deu? Ótimo. Rolou, hein? Dá para pegar partes aí Dá para interessantes? fazer uma minissérie. Ah, deixa eu ver se... Uma coisa que, assim, uma das características do movimento maker que eu acho mais importante é a colaboração e o respeito que se tem pelas coisas que estão sendo desenvolvidas e produzidas, para quem está sendo desenvolvido e também para quem está envolvido em todo o processo. Eu acho que muito disso acaba ficando, porque as pessoas elas estão cada vez mais preocupadas em ajudar, elas estão conseguindo olhar para as coisas com maior atenção, olhar para os processos com maior atenção, que seja o fato de fazer a própria comida. Então, acho que isso acaba modificando, né, a nossa relação com as coisas que a gente faz, com aquilo que é consumido, porque antes, basicamente, a gente tinha um consumo alienado, né? A gente mal sabe como, da onde vem a matéria-prima, como é feito aquele objeto, se aquilo tem trabalho escravo ou não. Enfim, eu acho que agora, quando as pessoas elas passam a fazer, ou elas passam a ter que fazer e desenvolver coisas, essa tensão ela acaba ficando muito maior. Então, isso faz com que a relação que a gente tem com os objetos mude, a relação que a gente tem com as pessoas, justamente porque agora a gente está fazendo coisas, também muda, né? De ter uma empatia maior, né, pelas outras pessoas. Então, acho que um pouco disso acaba mudando. Eu sempre, quando eu penso no movimento maker, eu penso muito na coevolução, na teoria da endossimbiose, porque basicamente a gente é ensinado desde pequeno a competir com as pessoas, que seja pela vaga da creche, que seja a vaga na escola, que seja no vestibular, que seja depois pelo emprego. E aí a gente vê que não necessariamente em tudo a gente precisa estar nessa competição, mas colaborando. E que colaborando a gente consegue chegar muito mais longe. Acho que a gente vai começar a dar mais valor, né, às coisas, à natureza, essa diminuição da intervenção humana realmente está fazendo com que várias coisas que há muito tempo a gente não conseguia, como, por exemplo, ver estrelas no céu, né, para quem vive em grandes centros urbanos, eu que vivo aqui em São Paulo agora, dá para ver estrelas, e isso, enfim, eu nunca consegui ver estrelas no céu de São Paulo, então a diminuição da poluição, principalmente porque houve uma diminuição drástica da circulação de carros, que é um dos maiores emissores aí de CO2 na atmosfera, a paralisação de boa parte da produção industrial também fez com que isso diminuísse. As pessoas elas estão, né, elas não conseguem transitar tanto e isso faz com que também os movimentos da Terra, né, toda a frequência da Terra mudasse. Então tem vários estudos aí de vários institutos meteorológicos, inclusive na USP, falando, né, dessa diminuição que a Terra ela está vibrando menos, né, porque enfim tudo isso vai causando, né, no meio ambiente, a gente nem percebe. Então, acho que nesse momento de isolamento que a gente começa a prestar mais atenção nas coisas, nos objetos, inclusive na natureza ou na falta de natureza, né, que a gente tem nos grandes centros urbanos, faz com que isso mude, inclusive as nossas relações com o espaço que a gente está, com o que a gente usa, né, os objetos e também com as pessoas, né, a gente passa a valorizar muito mais a presença de quem a gente ama também. Então, acho que essa mudança nas relações, que seja com a família, com os amigos, as relações de trabalho, que agora estão muito diferentes, né? Porque está todo mundo trabalhando não mais no mesmo espaço, mas de forma conjunta, porém telemática. Isso faz com que essas mudanças elas realmente ocorram e eu espero que elas fiquem, porque tem uma valorização, né, do que é importante, e a gente começa a perceber o quanto que a gente onerou aí o nosso planeta
por conta de coisas que a gente começa a perceber que são desnecessárias, né? Então, essa coisa de conseguir valorizar o que realmente importa, muito provavelmente vai fazer com que a gente consiga valorizar questões que antes a gente meio que esquecia porque não estava perto, né? Então, a geleira está derretendo lá longe, né? Não estava próximo da gente. O urso panda que estava em extinção, pô, lá na China, isso não tem a ver com a gente. Inclusive agora os pandas eles voltaram a se reproduzir, uma coisa que antes eles não queriam, quase como se agora que, né, o ser humano deu uma baixada, eles voltaram a acasalar. É impressionante, mas assim, as coisas antes elas pareciam muito distantes, né? Então aquela superpoluição, estava lá na China, né? Justamente porque a China produz boa parte do que o mundo inteiro consome. Mas agora, com essa crise, a gente tem os problemas ficando muito próximos da gente. Então, a gente vai ter cada vez mais pessoas próximas que vão contrair a doença, né, vão ser infectadas, a gente vai ter muita perda durante esse processo, e agora que o problema está batendo na nossa porta, a gente consegue perceber, né, o quanto que a gente também fez, e isso traz consequências para que a gente chegasse nessa situação. Que seja a falta de ventilador pulmonar, porque antes a gente não produzia isso daqui, a gente tinha que importar, sendo que a gente tem total capacidade de produzir isso no país. Então a gente começa a realmente valorizar as coisas porque os problemas eles estão chegando cada vez mais próximos de nós, né? O aquecimento global ele antes parecia uma coisa muito distante, mas tudo isso acaba influenciando e acho que agora a gente vai começar a prestar mais atenção nessas coisas, porque os problemas vão começar a cada vez ficar mais próximos da gente, a cada vez bater mais na nossa porta. Eu acho que mais do que nunca a sociedade civil ela começa a entender o poder que ela tem, né? Se bem organizada, auto-organizada e articulada, a gente consegue fazer muita coisa de uma maneira muito mais rápida do que esperando aí os governantes se entenderem, os governantes se entenderem com a indústria e como vai ser feito isso, porque a gente sabe que os interesses são diferentes. Então, acho que uma das coisas mais importantes nesse momento é a gente reconhecer o poder que a gente tem, o quanto que a gente consegue se articular e se organizar de uma maneira muito rápida para dar conta de questões emergenciais. Então, acho que isso é uma outra coisa que vai acabar ficando, né? Que a sociedade civil ela tem um poder imenso e que a gente só está desarticulado, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se conhecer, a se reconhecer, a se valorizar, e é importante, né, ter essas pessoas diversas justamente para que as coisas, né, elas acabam surgindo com uma potência maior, porque cada um tem uma experiência, tem um olhar para aquilo, e consegue contribuir de formas diferentes. Então, acho que tudo isso faz com que a gente consiga se valorizar cada vez mais e, e mostrar que a gente pode mudar as coisas, sim. Acho que isso que, sei lá, para mim é uma das coisas mais importantes, assim, de... Bom, depois que a pandemia passar, eu espero que o movimento maker ele continue com força total, mostrando que a gente pode ressignificar todo esse processo de produção e consumo, que a gente pode melhorar a nossa relação com o que é feito, com o que é consumido, e principalmente que a gente pode ter autonomia e conseguir ter uma maior empatia com as necessidades, com os problemas, e que a gente pode fazer muito, inclusive sem sair de casa. Então, eu espero que boa parte dessa preocupação, dessa tensão que as pessoas estão tendo em relação a tudo que é consumido, né? Porque acho que agora a gente está conseguindo valorizar mais as pessoas próximas, as produções que estão no nosso território, que estão perto da gente, que isso continue e que faça realmente a nossa vida mudar, porque os problemas eles já existiam, né? Eu acho que o vírus, ele nesse cenário, né, infectando seres humanos é uma coisa nova, mas a gente já tinha várias doenças, inclusive doenças que matam mais do que Covid-19, e aí parecia que esses problemas todos eles estavam muito distantes, né? A gente estava muito acostumado a pagar pessoas, a delegar, né, serviços. Então, todos agora
tudo isso, né, que ficou muito próximo, eu espero que faça com que a gente consiga valorizar mais as relações importantes, a prestar mais atenção em tudo que a gente consome e que muitas vezes não é necessário produzir mais coisas. Antes a gente falava muito de sustentabilidade, mas era quase que mais uma palavra da moda. Muitas marcas se utilizavam dessa sustentabilidade. A gente sabe que a sustentabilidade ela não é só ambiental, ela também tem que prover uma sustentabilidade de vida para as pessoas que estão envolvidas no processo. Então, acho que agora, inclusive as pessoas se aproximando de algumas tarefas, elas começam a valorizar mais as pessoas que estavam fazendo e desenvolvendo essas tarefas também. Então, acho que essa aproximação, né? Porque realmente antes a gente trabalhava e ficava alienado de todo o resto, essa aproximação com as coisas, com as pessoas, com os objetos, com a produção, eu espero que faça com que muito do que a gente precisava fazer se acelere e que essas mudanças realmente se efetivem. E até porque a gente não vai voltar mais à nossa vida como ela era antes, né? Acho que tem coisas que realmente vieram para ficar e espero que os bons processos eles sejam acelerados e permaneçam em escala global, né? Porque isso está atingindo todo mundo. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e clica no sininho para receber todos os conteúdos.